Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 20/11 de 2021, sábado maravilhoso, né? Quando estamos aqui meditando na palavra de Deus. Hoje eu acordei pensando num texto sagrado que traz uma certa dificuldade para entendê-lo, dado ao fato de podermos perceber dentro dos cristãos, no coração dos cristãos da época dos apóstolos, um sentimento que não se vê nos dias de hoje. Eu quero ler aqui o capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 5. O texto diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Esse texto aqui, meus amados, ele traz uma confusão na cabeça da gente, porque você não consegue entender a realidade da época dos apóstolos. A gente não consegue entender bem a realidade da época dos apóstolos. Porque veja bem, aqui nós encontramos um texto sagrado contando a história de Herodes, o rei que achou por bem de matar os crentes. Achou por bem que os crentes não deviam mais viver, alegando que eles eram tumultuadores, que eles eram pessoas que tumultuavam, que perturbavam as nações. Herodes pegou o Tiago, o apóstolo Tiago, e um dia ali fatídico ele acabou passando ao fio da espada. Passar ao fio da espada significa cortar o pescoço do apóstolo Tiago. Aquilo agradou tanto aos judeus, porque os judeus naquela época não acreditavam, não conheciam bem o Cristo em que nós servimos, eles não tinham conhecimento desse Cristo. Achava que tudo aquilo não passava de uma hipocrisia, de uma idolatria, de uma mudança de paradigma. Eles achavam que aquilo ali era uma mudança da aliança mosaica para uma aliança nova que eles não conheciam. Então, para eles foi algo maravilhoso para desocupar o espaço, para que eles não viessem continuar perturbando o povo naquela época. Matou a Tiago. Como o rei achou por bem, ou seja, quando o rei viu que o povo agradou daquilo, achou aquilo extraordinário, maravilhoso, excelente, porque ali eles estavam se livrando de um tropeço, de um problema, porque o Tiago, ele batia de frente com o pecado, ele batia de frente, ele era contundente ao pecado. Quando ele via as pessoas do pecado, ele obviamente anunciava: você está em pecado, você não pode pecar mais, você não pode viver desse jeito mais. E isso incomodava o povo. Isso nos remete a João Batista, que falou para o rei Herodes que não podia possuir a esposa do irmão dele, porque ele estava em adultério. Ora, bateu de frente com o sistema, bateu de frente com a realidade de fatos, coisa que nós muitas vezes nós ponderamos, irmãos, muitas vezes nós ponderamos fatos dessa natureza, porque nós queremos muitas vezes termos benefício. Ora, o camarada é rico, ele tem dinheiro, ele tem verbas, o dízimo dele é grande, a oferta dele é boa. Por que eu vou bater de frente com ele porque ele está em adultério? Coisa tola, bobagem. Deus vai mudar o curso da história dele. Só que João Batista chegou direto, pregou ali para o rei Herodes e disse: você não pode possuir a mulher do teu irmão. Voltando a essa realidade, ele foi morto, decapitado. A sua cabeça foi oferecida numa bandeja para as duas mulheres de Herodes, a filha e a esposa, entre aspas, que na verdade ela era a mulher de Herodia, a mulher de Filipe, o seu irmão. Muito bem. Voltando ao nosso assunto. Passou o fio da espada a Tiago. Prendeu a Pedro, porque também Pedro era outro perturbador, era outro camarada que falava da verdade, que falava do evangelho, que mostrava a verdade, que não tinha medo de falar a verdade.
prendeu a Pedro, falou, agora nós vamos prender esse aqui, amanhã nós já apresentamos um hoje, nós já demos uma alegria para o povo hoje, amanhã nós faremos o mesmo com Pedro, esse camarada, esse perturbador, que está perturbando as nações, perturbando os povos, perturbando a nossa cidade. Pronto, prendeu a Pedro e o algemou entre soldados, trancafiou ele numa prisão, e Pedro foi preso por causa do evangelho. Mas atrás de Pedro tinha um grupo de pessoas que oravam. Tinha as irmãs que estavam em oração, reunidas no templo. Ali, eu imagino que seria noite e dia, eles estavam em vigília em prol da vida do apóstolo Pedro. Numa determinada hora da madrugada, o anjo do Senhor desceu ali na cadeia onde estava Pedro. Mas o que me deixa intrigado, irmãos, sabe o que é? É que quando o anjo desceu na cadeia, Pedro estava dormindo. Ora, será que você conseguiria dormir sabendo que amanhã você ia ser morto ao fio da espada? Você teria a cabeça decapitada? Você dormiria? Será que nós dormiríamos? Será que eu dormiria? Pedro estava dormindo, a tranquilidade da sua consciência. Ele tinha uma consciência tranquila, ele sabia que se ele vivesse, ele voltaria a pregar o evangelho. Se ele não vivesse, ele estaria nos braços do Senhor. É esta convicção que nós cristãos precisamos ter. Se nós vivemos para Cristo. Se nós morreremos para Cristo. Isso é maravilhoso. Esta era a visão do apóstolo Pedro. Pedro, naquele momento, ele estava dormindo quando o anjo chegou. A Bíblia diz que o anjo tocou da sua ilharga, em uma tradução bíblica. A ilharga significa a parte mais larga das costas. Tocou na sua ilharga e chamou Pedro para fora. E a Bíblia diz que quando Pedro foi saindo, os portões foram se abrindo e Pedro se achou lá fora, lá na rua. E Pedro até pensou que isso seria um sonho, mas não, meus irmãos. É o resultado positivo de uma oração verdadeira, de uma oração genuína, de um coração penitente, de alguém que realmente está fazendo com um propósito exclusivo na sua vida. Quantas vezes nós vemos a igreja de Jesus reunida, a oração é tão curta, tão pequena e tão sem objetivo. As pessoas hoje estão orando por orar, porque está ouvindo o povo gritando e eles começam a gritar também. As suas palavras não têm sentido. Muitas vezes falam coisas que não têm nada a ver com a oração. Outras vezes chega ao ponto de silenciar e ficar apenas confirmando amém, amém, amém. E não consegue ter uma oração que mexe com o coração de Deus. Aquela oração que realmente transfere um sentimento humano, porque nós somos nada. Vocês sabem que nós somos pequeninos, insignificantes. A Bíblia diz que nós somos como grão de areia na praia do oceano. Olha só como somos vistos. Mas Deus se preocupa com aqueles que buscam de fato e de verdade em oração, com propósito. Paulo escreveu que nós devíamos fazer o nosso culto racional, ou seja, quando estivermos cultuando, nós temos que ter certeza do que estamos fazendo. Quando estamos orando, nós temos que saber o propósito que nós estamos orando, nós temos que saber o que estamos falando, e Deus, com certeza, na sua grandeza, na sua misericórdia, vai estar atento para as nossas orações. O que me intriga é justamente isso, porque antigamente o povo se reunia e eles oravam de fato, de verdade. A primazia do tempo era da oração. Eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer. Nós vamos orar. Agora é hora de buscar a Deus. É hora de buscar ao Senhor. É hora de confessar os nossos pecados ao Senhor. É hora de nós buscarmos a presença magnífica de Deus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. É isso que hoje de manhã eu acordei pensando nisso, nesse texto. Pedro foi tirado da prisão. Não foi porque Pedro era bom. Na verdade, Pedro era um camarada como todos nós, como qualquer um de nós, com uma diferença, porque ele andava com Cristo, ele vivenciou a vida de Cristo na terra. Mas Jesus falou, mais bem-aventurados sois vós, que não viram e creram. Por isso, meus irmãos, eu os convido para estarmos mais focados
na obra de Deus, na causa do Evangelho, no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso líder, o nosso governo maior. E dentre os irmãos, sejamos nós o exemplo. Nós somos muito propensos, sabe de quê? De falarmos assim, ó, aquele irmão não ora, aquela irmã não serve, eu não vou para a igreja porque eu não gosto daquele irmão, ele não dá exemplo. Ora, sejamos nós o próprio exemplo, vamos dar exemplo de oração, vamos dar exemplo de busca de Deus, vamos viver uma vida santa na presença de Deus para representarmos bem o reino de Deus nesta terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.